Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma Tabicho da Bantuman. Eu chamo-me Leia Comba e sou a vossa host aqui mais uma vez. E hoje eu trago-vos convidadas de várias partes da lusofonia. E vamos trazer um tema super interessante, uma conversa só de mulher, sobre um tema que é tabu em muitas realidades, em muitos países, principalmente na lusofonia. E nós vamos trazer a temática do aborto, das leis que circundam as liberdades e os direitos que as mulheres podem exercer sobre os seus corpos. Eu tenho hoje aqui como convidada a Samantha Buglione, que é escritora e psicanalista. Ela tem um doutorado em Ciências Humanas, com formação em Direito e Filosofia. Ela também faz parte de certas ONGs internacionais, como o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, para além dela também ser autora de diversos livros que trazem a temática dos direitos sexuais e reprodutivos, como o livro Quem Pode Ter Acesso às Tecnologias Reprodutivas, que foi lançado em 2002, e ela também participou do processo de não criminalização da interrupção da gestão em casos de anencefalia no Brasil. Samantha, muito obrigada por aceitar esse convite e obrigada por estar aqui mais uma vez. Temos a Joceline Pereira, que é advogada moçambicana e ela tem experiência em assistência jurídica. Ela atualmente trabalha com a Organização Internacional de Saúde, GPEGO, em projetos de violência baseada no gênero. E ela também se dedica a trabalhos com proteção dos direitos das vítimas e proporciona suporte jurídico também e humano com empatia nesse caso. Muito obrigada, Joceline, por estares aqui e por trazeres uma perspectiva mais moçambicana dessa questão, que acho que vai ser super interessante. E por fim temos a Patrícia Baroni, que é também brasileira, é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é licenciada no curso de Pedagogia e no programa depois, e tem um programa de pós-graduação em Educação na UFRJ. Para além de ser também membro da diretoria e da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação da UFRJ, ela também faz parte do Conselho Diretivo do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da mesma universidade. Obrigada, Patrícia, mais uma vez, por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de começar com uma pergunta muito ampla, com uma espécie de, que em inglês diria-se disclaimer, uma espécie de pré-aviso ou uma pré-consideração. Que é, antes de começarmos essa discussão sobre as leis do aborto, tanto no contexto Brasil quanto no contexto Moçambique, que é necessário compreender ou trazer a percepção de que o aborto é muito mais do que uma questão de opinião pessoal ou de crença pessoal, mas é também uma questão de saúde pública, de direitos humanos, uma questão de liberdades. Então, gostaria de saber de cada uma de vocês quais são as percepções que vocês acham que está em falta por parte das pessoas quando se ouve pela primeira vez o tema legalização do aborto nos vossos contextos. Posso começar com a Patrícia? Olha, é um prazer imenso estar aqui hoje participando dessa conversa, né? Foi com muito carinho que recebi esse convite, né? Para falar de uma temática que ela é tão instigante e especial na sociedade brasileira, né? Onde a gente tem um debate social muito norteado por questões que estão ligadas ao senso comum, muito ligadas às opiniões que as pessoas têm a respeito disso. E eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre o pano de fundo que está nas discussões pessoais acerca dessa temática, né? O que tem de pano de fundo é sobre legislar acerca do corpo do outro, né? No nosso caso, do corpo da outra, né? Das mulheres. Eu acho que a gente pode começar a pensar um pouquinho sobre esse debate, que ele acaba sendo tendo uma nuance política, né? Sobre as questões que hoje são debatidas amplamente na sociedade brasileira. Em especial, devemos legalizar ou não o aborto, né? Eu até tenho um problema com essa palavra, porque existe até uma discussão grande aqui no Brasil sobre a relação entre se de fato a gente está tentando discutir sobre aborto ou se a gente está discutindo sobre abortamento, né? Eu acho que essa discussão é uma discussão importante para a gente trazer, porque quando falamos de abortamento, estamos falando sobre um processo que não é experimentado apenas por um feto. É um processo experimentado por uma mulher que está em seu processo, né, de gestação e de legislação sobre o seu corpo, sobre o que acontece com ela.
Quando falamos de aborto, nós estamos apenas reduzindo todo esse processo a um produto, né? Então, eu, inclusive, tenho uma questão muito grande com essa diferença, porque acho que as pessoas consideram apenas o produto e desconsideram o processo que é experimentado e vivenciado por essas mulheres, né? É claro que assim, a minha participação hoje aqui ela se dedica muito mais a fazer uma análise, né, uma breve análise, né, de como essas legislações e esse senso comum acaba impactando na, na, na sociedade brasileira e nesses processos, bem como também tentar fazer um debate acerca dessa questão do senso comum, né, mais focalizado, sobretudo, nas questões que verificam no âmbito da educação, né? Porque atuo no campo da educação, estou diretamente atuando com as escolas das redes públicas do Brasil, né? Aqui do Sudeste, onde falo do Rio de Janeiro, então nós temos aqui muitas escolas públicas estaduais e municipais, e nessas escolas públicas são as escolas que recebem as meninas, as adolescentes, né? Muitas delas, né, que são impactadas pela violência sofrida, e é na escola, muitas vezes, em que essa violência ela é tratada, essa menina, essas meninas, essas adolescentes são recebidas, são acolhidas e são orientadas, né? Às vezes é a escola que é esse lugar, né, de acolhimento e de tratamento dessas questões. É um pouco disso. Juscelina, eu gostaria de saber em Moçambique quais são os grandes estereótipos ou percepções que faltam à sociedade moçambicana para compreender a questão do aborto em Moçambique. Primeiro, agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui, conhecer a todas vocês, é um prazer também. E mais do que dizer a minha experiência ou de como no meu país é tratado este assunto, é muito bom aprender de outras culturas e com isso colher experiências. Em Moçambique, dizer que tratar do assunto do aborto é um tabu. Muitas organizações civis têm tentado, como é que eu posso assim explicar, têm tentado difundir essa informação e tornar este assunto o mais público possível. Mas, bom, talvez por questões de cultura, ainda é um tabu, ainda é um segredo. Trata-se como se fosse um segredo. Mas sim, também por questão de saúde pública, como se esteve aqui a dizer, a nossa legislação moçambicana tomou em consideração o assunto de trazer isso ao nosso Código Penal. Não vamos assumir que é legal fazer um aborto em Moçambique. Ainda a nossa lei moçambicana assume como se é um crime punível cometer um aborto. Pois embora de toda a regra geral existe uma exceção. Então, não sei se posso aqui trazer já em pratos limpos as exceções ou deixo para depois. Mas até então... Vamos ter um tempozinho para entrar por essa questão de forma mais profunda, mas pode continuar. Não, mas é ligeiramente isso. Ainda é um tabu. Quase que nas escolas pouco se fala sobre o assunto. Não existe ainda uma abertura, é mesmo questão cultural. Não existe assim uma abertura para falar dos abortos, de como eles devem ser feitos de forma segura. Exatamente porque o nosso Código Penal abrigou sim a possibilidade de um aborto seguro. Mas por questões culturais ainda não aderimos muito. Por esse motivo que temos tido muita morte de mulheres praticando este tipo legal de ação. Muito obrigada. Samantha, eu quero saber agora de você. Quais são as percepções que você acha que faltam às pessoas
para a compreensão do largo termo que é a questão da legalização do aborto no Brasil. Tá. Bom, obrigada, Leia. Parabéns, né, pela coragem de tratar desse tema, porque esse é um tema incômodo. Ele é incômodo porque ele é recheado por convicções. E porque em muitas convicções ele se torna uma excelente moeda de negociação política. Então, legislar sobre o corpo das mulheres é negociar outras coisas. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. O primeiro ponto qual é? A gente não está discutindo a proteção à vida quando fala do aborto. A gente discute relações de poder. A gente discute vulnerabilidade. E a gente discute uma sobrecarga na vulnerabilidade, que é mulheres que sofrem violência, mulheres que não têm acesso a serviço, mulheres, no Brasil, prioritariamente negras, pobres, morrem. Então, nós não protegemos a vida quando a gente quer criminalizar o ato de interromper a gestação. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Para a gente começar assim, limpando alguns imaginários que rondam esse tema. Falar de criminalizar o aborto não é proteger a vida, é proteger uma convicção sobre como o outro deve viver a vida. E aí eu imponho ao outro uma perspectiva particular minha, num contexto em que eu não tenho um consenso nem sobre vida e nem sobre pessoa. Então, aqui eu queria só trazer esse primeiro ponto. O segundo ponto, o conceito de pessoa jurídico, em qualquer estado, em qualquer configuração temporal, seja dos gregos, seja o atual, ele é um conceito político. Ele não é um conceito biológico, ele não é um conceito numa perspectiva que eu consiga ter uma definição estática sobre ele. Ele se modifica ao longo da história em termos de relações de interesse. Então, no Brasil, a gente tem uma concepção, por exemplo, de pessoa jurídica. Então, eu não preciso ter nem corpo para ser pessoa no Brasil. E eu vou ter uma série de benefícios e responsabilidades. Ao longo da história no Brasil, os negros, em muitos momentos, não eram pessoa. Eles eram humanos. Então, eu tenho uma diferença aqui entre pessoa e humano. Quem que é o sujeito de proteção do sistema jurídico? Uma pessoa humana. Só que esta pessoa, ela é politicamente construída e reconstruída ao longo da história. As mulheres, em muitos momentos, não eram pessoas. As mulheres eram um objeto dentro dessas relações de poder que se estabelecem. Então, falar do aborto é falar quase de uma metáfora civilizatória sobre como a gente cuida do outro que está em situação de vulnerabilidade. Como eu cuido do outro que discorda de mim em termos de percepção de mundo. Então, os países que permitem a não criminalização do aborto e a legalização do aborto, então aqui tem dois momentos, que um é impedir que essa mulher seja criminalizada e o outro é dar condições para que a liberdade dela se realize. Então, talvez em Moçambique o problema seja esse. Não é crime, mas em compensação o Estado não faz nada. Então, ele não desce para o play, para o negócio. Então, eu tiro das mulheres a possibilidade delas serem criminalizadas, mas eu jogo elas à deriva, sem dar nenhuma condição de assistência em políticas públicas. Ou seja, eu lavo as mãos. O que eu tenho que fazer, que é uma posição ativa sobre isso, que é cuidar de quem é vulnerável, eu não cuido. Então, os países que cuidam disso, eles percebem que as pessoas concebem o mundo de forma diferente e naquilo que eu não tenho um consenso moral, naquilo que eu não tenho dado biológico, que tem que vacinar, sim, contra o vírus de uma pandemia, e isso não é discutível, porque, bom, a gente tem um dado sobre isso, eu preciso dar condições para as pessoas realizarem a sua vida, porque senão eu violo duplamente, senão eu imponho uma forma de viver, senão a ideia de Estado, de civilização vai por terra. A diferença cultural, ela tem que ser resguardada pelo Estado, no sentido de possibilitar que as pessoas vivam a vida, e não morram por uma condição de vulnerabilidade, que é o que está acontecendo no Brasil com esse projeto absurdo, que é o que quer igualar as mulheres que fazem aborto ao crime de homicídio. Então, eu sofri um estupro, eu estou numa situação de vulnerabilidade. Quando eu vou exercer uma tentativa de resguardar a minha vida, eu vou ser duplamente criminalizada? Oi? Então, ser mulher é quase assim, tu ser uma sobrevivente numa situação que te isola, numa situação que te abandona. Então, só para mim, o início dessa conversa é entender que falar de aborto não é falar de proteção à vida, é falar de poder, é falar de dominação, de relações em que eu quero que o outro seja o que eu quero que ele seja. É falar da angústia e do incômodo, que é a diversidade.
Então, eu quero homogeneizar as relações. Eu quero tirar a possibilidade das pessoas viverem de outras formas. Então, para mim, assim, esse seria o mais importante nesse momento sobre o tema do aborto. Eu acho que a Samantha ter trazido aqui a palavra poder é essencial, porque eu acho que a palavra poder se relaciona muito com tomada de decisão e representação de quem toma essas decisões nos locais de poder nos nossos países, nos estados. Então eu queria saber, por exemplo, em Moçambique, quem são as pessoas responsáveis por essas tomadas de lei? Eu acho que essa é uma questão extremamente necessária, porque muitas vezes em muitos países não são mulheres lá a representar os interesses de outras mulheres e os interesses de liberdade e direitos, nesse caso, das mulheres, de modo geral, mas sim são homens que ocupam esse espaço de decisão lá nos parlamentos ou nas casas de decisão, nos ministérios que decidem esse tipo de leis. E eu queria saber em Moçambique quem são as pessoas que decidem essas leis e se há realmente uma representatividade dos interesses das mulheres. Temos de assumir que 90, estarei a exagerar, mas 85% das pessoas que tomam decisão em Moçambique são homens. Mas eu penso que, ou talvez fiz com que se percebesse mal, ou eu que não esteja a perceber bem o que a Samantha acabou de dizer, mas é o seguinte: em Moçambique, nós legalizamos o aborto, mas não tem limites para que o aborto possa acontecer. Não permitimos para que uma gestante decida a qualquer momento ir interromper uma gravidez. Isto a lei não permite. Tem espaço de tempo, tem limitações para que possa ocorrer um aborto seguro. O que nós aqui penalizamos e dizemos que o aborto é punível é quando as meninas ou as mulheres fazem o aborto em casa, em locais e sem assistência de profissionais. Isso nós não permitimos. Ou então, punimos. Mas, para casos, como aqui esteve aqui, como a Samantha esteve aqui, disse muito bem, por exemplo, um caso de uma violação sexual e tem como resultado uma gravidez indesejada, esta pode ser interrompida sem nenhum problema. Em casos que mostrem que a gestante, se continuar com a gravidez, possa correr riscos de vida, este também pode ser muito bem encaminhado caso depois de feito a assistência com profissionais qualificados e em lugares seguros, digo isso, em hospitais, ela também pode fazer o aborto. E em casos que se prevê, a mulher vai lá com a sua gravidez, fazendo o pré-natal e acaba se percebendo que o bebê não está bem. E mesmo que ela prossiga com a gravidez, a criança vai nascer, mas não vai ficar muito tempo, porque questões de saúde. Também é admissível que a pessoa interrompa a gravidez. E temos uma questão, que é, até as 12 semanas, qualquer mulher, até 12 semanas de gestação, qualquer mulher pode chegar à unidade sanitária, aos hospitais. Depois de uma avaliação médica, ela tem que assinar um termo de responsabilidade para que se faça o aborto. Então, o que a legislação moçambicana não permite é um aborto em casa, sem assistência de pessoas preparadas, profissionais preparados para fazer este procedimento, que é o aborto. Mas dentro dos hospitais, com profissionais preparados e credenciados para tal ação, até 12 semanas de gravidez é admissível. Então, não sei se deixei aqui ficar alguma ideia de como é que nós olhamos para a questão de aborto em Moçambique. Uma questão que eu acho que eu também quero lançar para a Patrícia é quem são as pessoas que tomam as decisões sobre o aborto no Brasil?
E a questão da representatividade é extremamente importante nesses locais de tomada de decisão. Então, gostaria de saber, do ponto de vista da Patrícia, como é que é essa realidade no Brasil e até que ponto é que existe realmente uma representatividade nesses locais de poder. Sim, posso falar bastante sobre isso, porque eu acho que enquanto nós que legislamos não, mas lutamos pela defesa dos direitos das mulheres nesse lugar, né, enfrentamos, né, uma legislação que é o nosso Código Penal, né, que já tem um conjunto de restrições aos direitos das mulheres ali presentes. É uma lei antiga, é uma lei que precisa, enfim, ser repensada. Pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho que o Código Penal em vigor no Brasil ele é de 1940. É isso? Não sei. Mas então, assim, a gente tem uma lei que enfim, ela se movimentou pouco, né, no favorecimento desta diversidade, enfim. E enquanto a gente ainda tem uma lei que precisa ser repensada, revista, atualizada, ao passo que a gente tem esse movimento necessário, a gente também tem atualmente, né, uma discussão no Brasil que se instala, né, a partir de uma manobra política, né, de passagem de um projeto de lei, né, que altera o Código Penal, que felizmente, né, agora já saiu de pauta, mas a gente teve que lutar muito para tirar um projeto, né, que é o projeto de lei 1904, né, foi muita luta para poder fazer isso, uma manobra política, né, porque como bem a Samantha sinalizou, tem uma questão política muito forte envolvida nessas questões, né, então a passagem do projeto de lei na nossa Câmara de Deputados, ela foi uma manobra política implementada por um grupo de deputados de extrema-direita, né? E aí é preciso sinalizar sobre a questão da representatividade que você traz, Léa, que foram 42 homens assinando esse projeto de lei, né? E, surpreendentemente, algumas mulheres também, né, sinalizam ali a sua participação, mas é uma lei movimentada por homens, né? Homens brancos, tá? Então a gente tem uma questão que eu acho que precisa ser falada, né? Que é justamente o direito de determinado corpo social legislar sobre outro corpo social, né? Vale sinalizar, né, para as pessoas que não são do Brasil que a PL, né, 1904, a gente tinha até então no Código Penal o artigo 124, 125 e 126, que tipifica, né, o aborto, né, enquanto crime, né? E o artigo 128 do Código Penal dizendo quais são as possibilidades, né, de não punibilidade desse aborto. E aí a gente tem as situações do aborto terapêutico e do aborto sentimental, que é o nome que é dado, né? E quando a gente vai ter o projeto de lei 1904, né, passando, ele faz a equivalência do crime ao homicídio, né? E também altera o artigo 128, também incluindo punibilidade para pessoas que são vítimas de estupro. Então, assim, eu acho que com relação a essa questão da representatividade, eu acho que a gente precisa ver alguns números, sabe? Eu tenho, por exemplo, aqui dados de maio desse ano, dados que tratam, né, das denúncias de estupro de vulnerável. Vamos pegar esses dados especificamente. Nós temos, até o dia 18 de 5 de 2024, 11.692 casos, né, de denúncias feitas, né, referentes a estupro de vulneráveis. Esses casos, né, de estupros, se resultarem em gravidez, de acordo com essa PL 1904, poderiam ser tipificados como homicídio, né? E aí, pensa bem, isso aí vai
Você imagina como é que a legislação brasileira vai lidar, por exemplo, com um adolescente, e eu estou falando muito do meu campo, do meu lugar. Aqui a gente tem dados do censo de 2023, do censo escolar de 2023. 54% das meninas que estão nas nossas escolas são autodeclaradas negras e pardas, né? Autodeclaradas, não há um exame de heteroidentificação, mas a gente tem a maioria da população que está dentro das escolas brasileiras, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que é formada por mulheres negras e pardas. Portanto, quem são essas vítimas, né? Quem são essas mulheres, esse número de 11.692 mulheres que estão chegando, né? Vulneráveis, menores, né? Que estão indo até as delegacias, que em muitos casos nem chegam a ir até a delegacia. A gente vai chegar na questão que, por exemplo, a doutora Jusceline trouxe, né? Muitas nem chegam a ir à delegacia. Quem são essas meninas? Essas meninas, elas têm raça, elas têm etnia, né? Elas têm esse lugar, né? E que, enfim, acaba sendo, no momento que deveriam ser acolhidas, deveriam ser tratadas, cuidadas, elas são criminalizadas, né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, é só tratando um pouco da questão que Samantha também trouxe para a gente, né? Que o argumento em vigor, né, no senso comum aqui no Brasil é de que criminalizamos o aborto em defesa da vida, mas, de fato, aqui também, Jusceline, que nós temos também a maior causa de mortes maternas aqui no Brasil em decorrência do aborto clandestino, né? Então, que defesa de vida é essa que provoca a morte de tantas mulheres, né? Então, acho que a defesa de que vidas, né? Acho que a gente pensando e discutindo um pouco sobre isso. Que vidas são essas, né, que a gente defende quando a gente criminaliza? Eu nem gosto de nomear, que as pessoas aqui no Brasil nomeiam a PL 1904 como PL do aborto. Eu não gosto. Para mim, ela é a PL do estupro. Né? A gente também deveria nomear, né, essas coisas. Né? O que pode ser feito com os nossos corpos e como a sociedade julga os nossos corpos. Como se apropria, né, corpos do outro. Leia, posso só pegar o gancho? À vontade. Falem. Quer dizer, no Brasil, são as mesmas possibilidades de Moçambique. Então, quando é que eu posso interromper a gestação? Em caso de estupro, em caso de risco de vida da mãe, e depois, hoje, em caso de anencefalia. Porque se considera a anencefalia alguém já não vivo. Porque a gente tem que equipara um feto anencéfalo com alguém em morte cerebral. Então, eu nem cometo crime de aborto. No caso da anencefalia, ele sai dessa configuração de aborto. Ele não é um aborto, porque aborto, em tese, interromper a gestação de feto vivo. Na anencefalia, não é um feto vivo. Por quê? Porque equipara com uma morte cerebral. Questão lógica básica. Adianta ter lógica? Não, porque tem um monte de gente que acha que a mulher com feto anencéfalo tem que levar a gestação a termo. Percebe o perverso nisso? Mas tem um outro caso da nossa legislação que faz com que a criminalização do aborto, eu acredito que isso aconteça em outros países, porque esse é um princípio do direito penal que é comum a muitos países, que faz com que uma criminalização do aborto estratifique e privilegie alguns grupos sociais, que é o princípio da extraterritorialidade do direito penal, que significa o quê? Como que o Brasil aplica crimes que são no Brasil cometidos em outro lugar. Então eu, que tenho esta informação e eventualmente teria recurso, quero interromper a minha gestação. Não quero que ela seja segura e não quero correr o risco de ser criminosa. Eu pego um aviãozinho, vou para um país como, por exemplo, hoje em Bogotá, realizo a interrupção da gestação em Bogotá, tenho toda a assistência, todo o acolhimento, retorno ao Brasil. E retorno ao Brasil sem ter cometido crime. Porque no Brasil, se eu cometo um crime que não é crime no estado em que eu estou, no outro país, mas é crime no Brasil, o princípio da extraterritorialidade do direito penal não me punibiliza. Então, eu posso sim interromper a gestação no Brasil ou melhor, eu posso sim, como brasileira, interromper a gestação sem ser criminosa.
Mas, para isso, eu tenho que ter essa informação e eu tenho que ter recurso. Quem é que tem essa informação e recurso no Brasil? Quem é que consegue ter acesso a esses dois elementos juntos? Então, sim, eu crio descriminalização. Eu digo que algumas pessoas podem ser mais livres que outras, que algumas pessoas podem ser mais cuidadas que outras, que algumas pessoas podem ser mais vulneráveis que outras. Então, o problema do aborto enquanto discussão de poder é porque ele aniquila algumas pessoas. Ele propositadamente, porque é uma estratégia política e cá entre nós, né? Ninguém é ingênuo nesse universo. Ninguém está ali, eu não sabia, né? Não. Ninguém cozinha em primeira fervura, como a gente brinca, certo? As pessoas sabem o que estão fazendo. Isso manipula grupos sociais, isso dá voto. Sexualidade e reprodução mobilizam o mundo. Todo mundo quer saber com quem que o outro está trepando. Todo mundo quer saber o que o outro está fazendo do corpo, porque isso desvia a minha atenção para ver como é que o Estado está operando com os impostos, quem é que ele está beneficiando. Isso desvia a minha atenção de corrupção. Os países que menos criminalizam o aborto são os países menos corruptos. Por que será, né? Por que será que criminalizar a interrupção da gestação, limitar a liberdade das mulheres, está diretamente relacionado, proporcionalmente, com o índice de corrupção de alguns países? A gente não está falando de proteção à vida quando fala de aborto. A gente está falando de negócios, de interesses. Esse é o problema. Sanata, eu gostaria que você aprofundasse essa relação entre corrupção e criminalização do aborto em certos países. Por que disso? Ele desvia a atenção, ele mobiliza as massas. Ele desvia a atenção e, mais do que isso, quando eu vou fazer uma política pública de proteção à saúde integral, porque ele é um caso de saúde pública, eu preciso ter recurso para isso. Eu vou mexer na máquina. Eu vou colocar um sujeito que até então, daí eu gosto de uma categoria do Agamben, fala dos corpos, né, dessa vida nua, que são os corpos que eu posso descartar. Politicamente, ao longo da história, a gente sempre descartou. Quando eu trago novos sujeitos importantes para serem um objeto de uma política pública, eu tenho que remanejar recurso. E aí, para remanejar recurso, eu tenho que olhar para os recursos. Então, eu tenho duas esferas aí. Uma que é a necessidade de remanejar recursos, porque o Estado, quando ele permite algo, ele tem que ter uma ação ativa nisso. No caso da descriminalização do aborto, eu tenho dois movimentos. Um que é o movimento do Estado não se meter, que é permitir que as pessoas decidam, e o outro movimento, ele dá condições para que as pessoas decidam. Então, ele precisa agir nas duas esferas. Então, eu modifico os usos dos recursos públicos. O segundo, que para mim é o mais quase uma tragicomédia, é porque ele tira a atenção. Olha o que está acontecendo no Brasil junto com o PL. Teve um problema ambiental seríssimo no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Está tendo uma série de propostas de legislação para poder explorar mais ambientalmente a Amazônia e outras áreas, e paralelo a isso eu tenho um PL que discute o aborto. Para onde vocês acham que vai a atenção? Eu desloco a atenção toda. Então, quando eu tenho esses temas de reprodução e sexualidade, eu desloco a atenção. E aí, quando eu desloco a atenção, eu consigo fazer a boiada. Quando eu com esse exercício de autonomia e decisão, eu jogo para as pessoas, elas como pais políticos. Eu reconheço ela como interlocutor, capaz de tomar decisão. E não como alguém que está sendo tutelado, porque não consegue decidir sobre a própria vida. Então, criminalizar o aborto é tutelar as pessoas, dizendo que essas mulheres não têm capacidade de saber o que é melhor para elas. Então, eu desnivelo o poder de fala, de voz, eu silencio mulheres, sejam elas morrendo, porque eu mato mulheres, o Estado mata mulheres, principalmente meninas. No Brasil, mulheres negras jovens, meninas que sofreram violência, seja uma violência sexual, seja uma violência estrutural. Moçambique, Angola, eu não tenho uma delegacia, eu não consigo ter alguém que me escute e me acolha. Quando eu vou falar, eu vou ser duplamente penalizada. Vão dizer que roupa tu estava usando, o que tu fez para provocar isso? Que horas tu estava na rua? Ah, mas se você foi estuprada, você estava o quê, numa festa? Onde já se viu uma menina numa festa? Onde já se viu uma mulher numa festa? Qual era a roupa?
A gente tem decisão no Brasil de 2020 de legítima defesa da honra, 2020, que o marido matou a mulher porque ela traiu ele. 2020 no Brasil. E aí, o que o júri perguntou, qual foi a discussão? Mas o que ela fez para ele matar? Uhum. Mulheres que sofrem violência, mas o que tu fez? Acho que essa volta da questão da... Eu ouvi muito a questão da economia, relação entre economia e os dois pontos de legalização e criminalização do aborto. No Brasil tem muito a relação com raça também, por causa dos privilégios, da questão de classes sociais, e a pauta racismo no Brasil influencia todas as políticas públicas que são definidas nesse país. Mas em Moçambique eu gostaria de saber se há uma divisão étnica, porque há privilégios entre áreas urbanas e áreas rurais, que é o que acontece em muitos contextos nos países palopes. Acho que a divisão de classes sociais acontece mais aí, áreas periféricas, urbanas e rurais, porque uma mulher que vive numa área urbana de Moçambique, em Maputo, no centro da cidade, tem mais acessos do que uma outra mulher que vive numa área com menos acessos, uma área mais rural, uma área que muitas vezes nem tem eletricidade. Então, gostaria de saber, do ponto de vista da Jusceline, quais são os aspectos de pobreza, de economia, que realmente dificultam ainda mais o acesso das mulheres em Moçambique ao direito ao aborto, apesar de que as legislações moçambicanas dizem que há essa possibilidade de se realizar o aborto, mas ainda assim não traz essas condições. Bom, confesso que estou a aprender muito sobre o Brasil aqui, e isso é muito bom. E, infelizmente, a questão da raça ainda é muito notório no Brasil, pelo que eu percebo. Espero que melhore com o tempo. Mas cá em Moçambique, questão da economia e assistência a estas, vamos imaginar, nesse contexto de vítima, não é? Por exemplo, na cidade tem lá zonas periféricas, não sei o quê, mas nós cá em Moçambique assumimos que existem, em Brasil são delegacias, né? Não sei em Angola como é que se nomeia. Também são delegacias. Nós aqui são esquadras. Esquadras também policiais. em Angola também é usado o termo esquadra também. Ok. Então, nós cá temos que espalhados por todo lugar, posso assim dizer. E em cada esquadra existe gabinetes de atendimento à mulher e criança vítimas de violência. Então, fazemos uma assistência direta a essas pessoas, a essas vítimas. Bom, em lugares rurais, em zonas rurais, há pouca informação. Por exemplo, se há falta de energia, vamos assumir que há falta de... Hoje em dia a internet é o meio social que mais difunde informação. Então vamos assumir que estas pessoas têm déficit dessa informação. Então, o que nós assistimos mais em zonas rurais são crianças, que têm crianças, infelizmente. E não é uma ou duas crianças, são muitas crianças. Em que uma criança com 16 anos, nós aqui ainda assumimos como criança, até os 18 anos ainda é uma criança, mas até os 16 anos assumimos que não tem responsabilidade nenhuma para a tomada de decisão da sua própria vida. Mas nas zonas rurais, essas crianças já têm por aí 2, 3, 4 filhos com 16 anos de idade. Então, a questão de aborto nestas zonas é um tabu muito grande, mais do que nas cidades grandes. É um tabu muito grande, mas a assistência de aborto como tal tem um nível baixo. Porque a ideia das pessoas que moram nesses lugares, quais são? Que as mulheres são para a reprodução. Tanto que casam-se muito cedo. Uma menina de seus 13 anos já está casada, está numa união de fato, casamento não, mas está numa união de fato, em que já tem lá um marido com os seus 20 e tal anos, 30, e que já tem, com 14 anos, já tem 2 filhos ou um filho.
está grávida do segundo, vamos imaginar. Então, a situação de aborto nestes lugares é pouco falada, porque não é algo recorrente, não é uma... E o governo moçambicano está a lutar para que nestes lugares sempre exista uma unidade sanitária, um hospital. É verdade que as condições desses lugares, hospitais, são muito, 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 são condições mínimas mesmo, mas fazemos sempre a questão de ter lá e termos sempre assistência policial nestes lugares. Mas para as zonas como Maputo, como aqui já disseste muito Maputo, posso lhe assegurar que temos esquadras com assistência a mulheres e crianças em todo lugar, em zonas periféricas. Também em cada bairro, não sei se é assim como se diz em Brasil, mas em cada bairro temos sempre esquadras, 1 ou 2 esquadras, e se está a lutar para ter sempre uma unidade sanitária. Nós aqui já temos os CAI, chama-se CAI, que é um centro onde tem lá todos os serviços integrados. Temos lá o hospital, temos lá a esquadra, temos lá a procuradoria, temos lá a ação social, entre outros serviços, que é para não acontecer a situação de entrou na unidade sanitária, vai para a esquadra, vai para não sei o quê, em lugares distantes. Então estamos a lutar para que existam mais CAIs em Moçambique, em que uma vítima, por exemplo, de estupro, entre para um CAI, vai à esquadra, da esquadra a porta a seguir é o hospital, fazem assistência médica, tem lá a procuradoria, tem lá a assistência social. Então é uma luta que não vamos terminar agora, mas estamos a tentar melhorar a todo tempo. Estamos a tentar não criar a situação de revitimização das vítimas, para que elas não sejam vítimas mais vezes em situações iguais. Mas com relação ao aborto, eu acredito que Moçambique está num bom caminho, em que estamos a tentar que, olha, vamos punir se fizeres o aborto em casa e de forma insegura, que põe em risco a sua própria vida. Então, se ainda está dentro de 12 semanas, é possível numa unidade sanitária com um profissional treinado para tal, que aconteça este procedimento médico de forma segura, que não ponha em risco a vida que na maioria das vezes são crianças. Então, eu acredito que em Moçambique estamos a correr num bom caminho. Eu acho que a Jusceline trouxe aqui uma questão muito importante, que é a questão da pedofilia, que culturalmente nos contextos africanos é muito aceitável através da questão do casamento infantil, que em alguns países africanos já há muitos anos há uma grande luta para se criminalizar, mas em alguns países africanos ainda não é crime o casamento infantil. E comparando essa situação, essa questão cultural em Moçambique e com alguns aspectos que também têm sido discutidos no Brasil, com o PL 19.4, dá para entender que a criminalização do aborto não é apenas, não viola só o direito humano ao aborto das mulheres, mas também viola diversos direitos infantis, diversos direitos das crianças. Eu queria perguntar isso para a Patrícia. Que limitações, que outras limitações, além das limitações mais óbvias que a criminalização do aborto traz, né, que a gente já consegue olhar e ver, olha, isso viola esse direito, mas que outras restrições criminalizando o aborto, ou que outras restrições o PL 19.4 traria para as mulheres no Brasil? Sim, pensando aqui principalmente nas limitações de ordem cultural, né? Fiquei pensando bastante, ouvindo também Jusceline, trazendo, né, o quanto que a gente experimenta no país, aqui no Brasil, não só para além de uma questão que é principalmente política, mas para além dela também uma questão que ela é discursiva, né, que ela vai se inscrevendo nesse contexto. Então, assim, para toda agressão, toda violência contra a mulher, a gente sempre vai ter uma resposta discursiva.
Então, analisando aqui historicamente o país, a gente vai falar, por exemplo, de um processo colonizador, né, que se deu aqui no país. O Brasil foi o último país enfim, a eliminar a escravização, né, a ter uma lei, né, contra a escravização, apesar de a gente ter uma lei e esses processos ainda terem perdurado, né, de maneira recorrente. Volta e meia a gente tem algum caso de alguma pessoa que está submetida a regime de escravização em alguma residência aqui no Brasil. Volta e meia isso acontece, mesmo a gente tendo essa lei. Mas, enfim, o que a gente tem aqui, de fato, também é muito dessa perspectiva de que o estupro, né, das mulheres negras, sofrido pelas mulheres negras, historicamente, foi transformado no mito da democracia racial, né? Então, assim, né, fisicamente, fenotipicamente, vocês estão me olhando aqui, eu sou uma mulher que ela vem de uma relação interracial, né? E que era estimulada e que foi estimulada como uma grande salvação para o país, historicamente. Então, você cria esse mito, né, de democracia racial aqui no Brasil para poder, de certa forma, chancelar muito do que aconteceu enquanto violência sobre essas mulheres, né? Então, assim, você não vai abortar porque você vai ter um filho com pele mais clara, né? Isso é um presente para você, né? Então, isso também é um discurso que, historicamente, vem atravessando. E aí, quando você vai falar desses limites, que outros limites a gente tem? A gente tem um limite histórico, que ele vem sendo definido, né? E aí, então, essa questão da guerra discursiva, ela também vai ser trabalhada quando a gente vai falar do aborto. E isso não, a gente não pode ser contra o aborto porque a gente trabalha em defesa da vida. Você transforma o discurso, que é um discurso de apelo popular, né? Então, como bem Samantha colocou, né, a gente não precisa nem sair do país para fazer aborto. Uma pessoa que vive numa situação de privilégio aqui no Brasil, a gente tem clínicas aqui dentro que fazem aborto, né? Você vai nessa clínica, ninguém vai saber de nada, você vai pagar um valor altíssimo, você vai fazer um aborto seguro. Ilegal? Sim, ilegal. Seguro, né? Porém, se uma mulher das camadas populares, uma mulher que, obviamente, é uma mulher negra, né? Porque a mulher que está nas camadas populares hoje é a mulher negra, essa mulher, ela quer abortar, ela não vai ter condição de ir numa clínica ilegal com segurança. Ela vai em qualquer feirinha aqui no Rio de Janeiro e ela vai comprar um comprimidinho que está escondidinho na bolsa e ela vai morrer, né? Então, a gente tem a nuance cultural, porque ninguém vai falar sobre isso, ninguém vai falar assim, eu fiz um aborto, eu não vou mostrar isso. Tem um limite cultural, a gente tem um limite histórico, a gente tem um conjunto de limites, e os limites discursivos também, que estão escritos no apelo popular. Então, acho que são esses os pontos, talvez, que eu tenha para trazer para a questão, a gente pensar um pouquinho e entender que, assim como o Juscelino trouxe, né, não adianta a gente também, é claro que a gente precisa avançar muito no âmbito da legislação, mas a legislação ela não vai conseguir caminhar sozinha. É uma luta nossa, né, mudar e melhorar, né, a legislação no sentido de que ela atenda às demandas da diversidade populacional brasileira, né, aqui no Brasil. Porém, a mudança da legislação por si só, ela não vai garantir que esses direitos, que essa liberdade da mulher seja de fato respeitada. Então, a gente vai ter, enfim, que pensar qual é o papel dos órgãos que trabalham com a formação dessas pessoas, das instituições educativas, em que nuance, né, os movimentos sociais precisam, de fato, abraçar essa luta, enfim, o governo, o Estado precisa assumir essa luta. Né? A gente tem uma política brasileira ainda que, de certa forma, é aquela mãe liberal. Né? A gente deixa vocês fazerem, né? A gente está aqui de fora olhando, mas a gente deixa vocês fazerem do jeito que vocês estão achando que tem que ser. Então, a gente não pontua muito
né, quando a gente diz assim, o Estado brasileiro diz assim, a gente vai favorecer as mulheres, a liberdade das mulheres. Não existe uma assunção clara, porque são muitos os interesses políticos que circulam nisso, né? Então, de certa forma, a gente tem limites, né? Do Estado, a gente tem limites, né, desse compromisso do Estado com a liberdade das mulheres, com a vida das mulheres, além da liberdade, a vida das mulheres, né? A gente tem uma limitação que é de ordem cultural e a gente tem uma limitação de ordem histórica. Para outras, para além de tantas outras, né? Que se a gente começar a mexer nesse vespeiro, a gente vai encontrando. Eu tenho uma última pergunta, infelizmente nosso tempo está quase a acabar. Mas nesse momento, no Brasil, tem um grande movimento contra o PL 19.4. Em Angola, nos últimos 5 anos, existem 2 organizações muito grandes que lutam pela legalização do aborto em Angola, mas ainda não tivemos essa vitória. E eu queria saber, do vosso ponto de vista, vou começar pela Samantha, quais são as expectativas que vocês têm para o fim dessa batalha? E qual é o papel que as organizações, as ONGs, né, no Brasil, têm exercido nessa luta para que as vozes das pessoas que não estão nos locais de decisão tomada de poder sejam ouvidas, né? Então, quais são as expectativas e qual é o papel dessas ONGs no Brasil? O PL saiu da pauta já, né, Patrícia? Então, ele não, objetivamente, mas veja, a quantidade de energia que se gastou de resistência. Então, se a gente for pegar algumas legislações internacionais da década de 70, como a CEDAW, Declaração das Questões Econômicas e Civis, elas são muito mais avançadas em termos de respeito à autonomia e cuidados sociais do que algumas legislações que a gente tem hoje. Então, tem uma canseira, a gente cansa, que é ter que resistir, ao invés de poder usar essa energia toda para construir algo. Então, e isso é um problema, porque muita parte das mobilizações políticas hoje no Brasil, elas são contestatórias e reativas, e não criativas. Ou porque a gente cansa, ou porque a gente não sabe fazer mais. Porque a gente não consegue se mobilizar para criar algo novo. Porque tem que estar o tempo inteiro resistindo para a coisa não retroceder. Ou reagindo a alguma coisa. E isso, assim, não falaríamos só de política. Eu diria que isso fica permeado em muitas relações, em que não se consegue criar algo, só se reage a algo. Isso é um ponto. Eu, sinceramente, acho que os modelos que a gente tem hoje, isso que eu vou falar pode ser meio estranho, eles estão falidos. Então, ou a gente pensa alternativas inteligentes e subversivas, como, por exemplo, um barco. Tem o barco, pensando nesse tema, uma metáfora, um exemplo. Tinha o barco em que tu pegava as mulheres, ia para águas internacionais e realizava o aborto. Era um barco, se não me engano, suíço ou da Noruega, porque dentro da Suíça e da Noruega esse aborto é permitido, então as mulheres iam até o barco, a brasileira ia até o barco ia para águas internacionais, eles tinham um mini hospital no barco e interrompiam a gestação e voltavam. Hoje a gente tem no Brasil redes silenciosas que levam mulheres para Bogotá. O que eu quero dizer com isso é que não é ser criminoso, o que eu quero dizer com isso é ser criativo, porque tem que ter uma hora que essa estrutura vai ter que quebrar, porque ela não funciona, e ela só vai quebrar se algo for construído. Mas só que como a gente gasta tanta energia resistindo a isso que não funciona, a gente também não coloca a nossa energia em criar algo. Para mim, a esperança hoje está na possibilidade de inventar outras alternativas, inventar alternativas educacionais, inventar redes em que a gente possa pegar esses recursos do Estado mal geridos e encaminhar e contestar os seus usos. Mas como que a gente faz isso? Talvez a grande questão de saúde pública seja uma questão de imposto. Quer dizer, quanta riqueza tem em Angola, tem nos países africanos, que a gente não tem tributação sobre, por exemplo, a exploração de uma série de minérios, uma série de pedras preciosas. Então, quer dizer, talvez o problema em que a gente acha que seja só uma questão de saúde está em outro lugar. Então, é nesse sentido de olhar o quadro, parar um pouco. Vamos olhar para isso. Vamos ver quais são os nós que a gente não está enxergando. Porque o problema é mais complexo. E, claro, do ponto de vista individual, e aí, né, que é com que eu trabalho hoje, que é com a psicanálise e com o corpo é uma grande invenção. E se a gente pessoalmente não se apropria deste corpo que a gente inventa,
em termos de cuidado com ele e de coragem para ter uma certa autonomia e liberdade sobre ele, eu também não vou contestar alguns elementos e cuidar dele. Então tem algo do ponto de vista público, mas tem algo do ponto de vista particular. E isso também é uma fragilidade. Eu diria, Patrícia, que essa é uma outra variável, uma outra limitação. É a limitação das mulheres se colocarem no lugar de prioridade. Do tipo, não, para lá. Isso nas pequenas relações e nas grandes estruturas. Mas para alguém conseguir dizer não, para lá, ela também tem que estar muito cuidada. E às vezes esse processo de se cuidar é um processo solitário, porque ninguém cuidou dela antes. E a gente tem que inventar isso, do nada. E é um processo muito difícil. Muito difícil. Eu também, eu sou filha da linhagem do estupro. Quer dizer, a minha avó era índia, que foi pega por um italiano. Então, que lindo, entende? Eu tenho uma linhagem que se perdeu. Então, a história das mulheres é uma história de violência. Como é que eu aprendo a me cuidar dentro disso? É difícil. E às vezes a gente erra a mão. E aí vão dizer que a gente é agressiva, é demasiadamente assertiva. As mulheres, olha só, é emotiva. Gente, a gente está aprendendo a se cuidar. Menos. Não. Vamos ter esses homens mais sensíveis, esses homens mais atentos, entendam isso. Não é a gente que tem que estar abrindo caminho. Vocês têm que construir com a gente isso. Da mesma forma, a questão da raça no Brasil, não são os negros que têm que ensinar os brancos como lidar com o racismo, a gente que lute, a gente que aprenda, a gente que acolha, a gente que abra caminho. Então é um processo coletivo, mas é um processo coletivo de cuidado. De cuidado. Eu diria que esse é o grande tema também. Juscelina, qual é a tua grande esperança sobre essa questão do aborto em Moçambique? Quais são as tuas expectativas sobre as liberdades e os direitos que podem vir a ser criados para as mulheres moçambicanas nos próximos anos? Bom, eu espero que Moçambique continue a melhorar neste aspecto e que continue a dar mais vozes às mulheres, porque ninguém melhor que nós, mulheres, podemos dizer o que é melhor para nós. Nós conhecemos o nosso corpo, sabemos do que nós precisamos. Então, se dermos vozes a estas pessoas, acredito que só teremos a melhorar e a ganhar. Então, a minha expectativa é que Moçambique continue a evoluir e que tenhamos mais mulheres a decidir, a decidir não só com relação ao aborto ou a situações ligadas à área feminina, mas também em decisões do país. É o que estamos aqui a lutar para que sejam mais mulheres em frente. Eu acredito que tendo mulheres em frente, tendo mulheres que tomam decisões num país, porque a mulher já tem um lado sensível, a mulher já tem um lado de mais empatia, se fosse, eu poderia estar neste lugar, eu poderia ser ela, né, nessa situação triste, mas nem sempre os homens têm esse lado de poder acolher a dor de uma outra pessoa. Então, eu acredito que daqui a mais algum tempo gostava que Moçambique tivesse mais mulheres no poder. Seria cada vez melhor. Estaremos a tomar para um porto seguro. É só isso. Obrigada. Patrícia, qual é a tua esperança? Mas eu queria tocar no ponto educação. Educação sobre direitos sexuais e reprodutivos, educação sobre liberdade, educação sobre o que é necessário fazer para que você tenha mais empatia pelo outro. No caso, você é formada em pedagogia, então, qual é o papel da educação nesse processo todo? O que você espera da educação como essa ferramenta de mudança dessas dinâmicas de poder no Brasil nos próximos anos? Eu acho que sempre um papel muito, muito complicado da gente tratar, né? Porque, como eu vinha falando, né, a questão da romantização da gravidez na adolescência é uma coisa que é muito complexa aqui no Brasil também, né? Muitas mulheres vão nesses lugares para dizerem, né? Eu engravidei na adolescência e mesmo tendo passado por tantos problemas, eu estou aqui, né? E tá tudo bem, e não é isso, né?
dentro dos espaços educativos, eu trabalho no curso de formação de professores. É um debate que precisa estar do começo ao fim do meu curso. Eu posso falar de qualquer temática. Eu sou professora especialista no campo da alfabetização, trabalho com questões de inclusão e tudo, mas essa discussão ela precisa ser trabalhada do começo ao fim do meu curso, das minhas disciplinas, né? Por quê? Porque essas professoras, esses professores que eu estou formando lá, serão eles que vão estar na ponta. Serão eles que vão receber esses jovens, essas meninas. Assim, a gente tem pensado muito numa formação de professores aqui, atuado na formação de professores, nessa perspectiva de não fazer com que os nossos professores sejam formados para uma escola ideal, mas para uma escola real, para uma escola em que ele vai encontrar pessoas que são vítimas de violência, meninas e meninos aqui que sofrem violências e abordagens policiais absurdas. Eles vão encontrar situações gravíssimas nesses espaços, eles precisam estar preparados politicamente, culturalmente, né, psicologicamente, para lidar com esses sujeitos e transformar a instituição educativa nesse lugar de acolhimento. Então, é um trabalho que a gente tem tentado fazer no âmbito da formação de professores dentro das universidades brasileiras, né? Dentro dos grupos de pesquisa. A gente realmente tem vários diferentes grupos de pesquisas nas universidades, mas até esse movimento, né, a discussão política tem cerceado também, né? Quantas vezes nós fomos calados dentro das nossas universidades e das nossas pesquisas, desqualificados dentro das pesquisas que nós fazemos, né? Enfim, é um movimento de luta. A gente acredita que nesses espaços de formação a gente, de fato, consiga, né, transformar esse aspecto cultural que está dado, que está posto na sociedade, tanto da romantização da gravidez, quanto né, nessa chancela que é dada a outros corpos para legislar sobre os nossos corpos. Enfim, tudo isso a gente vem tentando trabalhar no âmbito da formação de professores. Obrigada mais uma vez às nossas convidadas por terem estado aqui, por essa conversa fantástica, complexa, ou um pouco simples em certos aspectos, mas claramente compreensível e acessível para todos. E acho que a mensagem principal que fica aqui é que esse é um processo de luta que tem sido travado há décadas, há séculos também, se formos contar as lutas por mais liberdade, por mais reconhecimento como seres humanos, principalmente para pessoas negras, pessoas indígenas. E é um processo de luta contínua, que não vai parar por agora, que vai continuar, apesar de que nós gostaríamos de ter o privilégio de parar pelo autocuidado, de poder ter essa presença, de cuidar mais de nós, de nos curarmos dessas violências que têm ocorrido por séculos sobre os nossos corpos. Mas, infelizmente, esse é um privilégio que agora nós não temos, mas que é um privilégio que nós continuaremos a lutar para ter. Então, fica aqui com vocês essa conversa. Muito obrigada a todos que acompanharam este Matabiche. Comentem, curtam, partilhem, fiquem atentos ao website da Bantuman. Mais uma vez, agradecer também ao C-Hub e ao Espaço do Andar, possibilitou a realização dessa conversa. E, mais uma vez, muito obrigada às nossas convidadas e continuem a travar conversas e lutas sobre as liberdades e os direitos das mulheres nos nossos diferentes países. Obrigada.